Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e essa é a disciplina de roteiro para jogos digitais. Hoje, neste vídeo ou aula, nós vamos tratar um pouco sobre os níveis, como nós fazemos para criarmos o mundo do game. Então, nesta aula, nós vamos ver alguns conceitos relacionados ao design de níveis, quais são os componentes que a gente tem que pensar na hora de fazer um determinado jogo. Quando nós estivermos pensando no design, ou seja, no projeto de um nível, nós devemos pensar na criação de ambientes, cenários ou missões que serão incorporadas dentro de um jogo eletrônico. O nível pode introduzir um novo personagem ou um objeto, ressaltar um ponto específico do roteiro ou mesmo criar uma atmosfera por meio de efeitos visuais ou sonoros. A função do nível, ela deve estar centrada em uma ideia e ela vai servir como um tema unificador para fazer uma certa coerência, tanto com a história quanto com a mecânica do jogo. Em um game, o nível ele pode ser utilizado para estruturar a história, do game, as fases do game, em subdivisões eficazes, organizando a progressão e aprimorando o modo de jogar do jogador. E ao projetar os níveis, a gente tem que levar em consideração a meta, o fluxo, a duração de uma disponibilidade, as relações e a dificuldade que o jogador vai ter em cada uma daqueles níveis que estão sendo propostos ali no jogo. Então vamos começar falando um pouco sobre as metas. Eu fui buscar o conceito de metas no contexto de administração, organizacional, essas coisas, e a informação que eu obtive foi a seguinte: metas são objetivos que são mensuráveis, ou seja, a gente consegue medir se aquele objetivo está sendo ou não alcançado. Esses objetivos são específicos para uma determinada coisa, então a gente sabe para que aquela meta está sendo estipulada. Ela é temporal, ou seja, não vai ser uma meta indefinida, alcançável. Então, conhece a característica da equipe e sabe que essas metas propostas elas poderão ser alcançadas. E principalmente significativa. Então, ela tem que haver um significado para as pessoas que estão ali executando uma determinada meta. Então, ao se pensar no design de um nível com relação à meta, a gente deve entender que cada nível deve ter um conjunto de objetivos que são compreensíveis ao jogador. Caso contrário, o jogador estará simplesmente se movendo, atirando, buscando solucionar enigmas, coletando objetos, mas coisas que não vão fazer sentido, não vai haver um significado para esse jogador na condição ali do game. E às vezes os desenvolvedores garantem a compreensão dos objetivos de cada nível pelo jogador, criando um resumo introdutório. E aqui eu trago até esse exemplo que vocês estão vendo aqui, eu até assisti, está disponível aqui nesse linkzinho que está aqui embaixo. Nesse resumo introdutório, então, ele vem explicando os objetivos, para que os personagens estão ali, o que eles têm que fazer. Tem uma etapa de treinamento, mas isso eu estou querendo mostrar que são formas de apresentar essas metas para os jogadores. E além disso, é importante, na hora de pensarmos na interface desse jogo, que esse jogador ele seja inserido paulatinamente nas tarefas do game. Então a gente já não vai chegar lá propondo um desafio muito grande, que ele não tem habilidade ainda para resolver. Então esses níveis de dificuldade eles vão crescendo à medida que o jogador também vai se aprimorando ali das técnicas. E uma outra coisa também que eu achei bastante interessante é que sempre tem que trazer esses relatórios de progresso, porque à medida que ele vai avançando, ele vai galgando posições a fim de finalizar, encerrar o jogo e conquistar a vitória, que é o que ele está almejando desde o princípio. Outro atributo muito importante que deve ser levado em consideração quando estamos projetando o nível de um game, trata-se do fluxo do game. Com relação ao fluxo, eu fui buscando na literatura algumas definições que pudessem me dar sustentação aqui na argumentação e vi algumas definições, inclusive em materiais voltados para desenvolvimento de jogos, que o fluxo nada mais é do que uma sequência de janelas ou
fases, né, entre aspas, que o jogador vai passar. Então, você tem lá inicialmente, depois ele vai seguindo isso linearmente ou não, né, dependendo do contexto ali da sua história. Com relação ao livro, me permitam, até trago aqui na íntegra, né, e vou fazer a leitura com vocês. Ele fala o seguinte: que é necessário garantir que o jogador permaneça em uma área específica de um nível até completar os objetivos necessários. E também, para a gente garantir que isso aconteça, né, a gente acaba impedindo que o jogador volte a uma área específica depois de cumprir os objetivos associados a essa área. O método para fazer isso é fechar a área depois que ela esteja completada pelo jogador, por meio da criação de uma barreira unidirecional, como uma porta que se fecha depois que o jogador passa por ela. Isso também informa ao jogador que ele está progredindo. Então, basicamente, o que eu pude captar, né, da interpretação deste fragmento, igual ali no game do Mario Bros, quando ele passava, né, entrava ali num cano, dependendo da fase, quando estava encerrando uma fase, né, então ele entrava ali e não conseguia mais voltar para aquela fase, e ele já estaria em outro cenário, alguma coisa assim, indicando que ele tinha seguido o fluxo, né, e partido para outra etapa, para um outro desafio do game. Mas ainda assim eu não estava muito conformada nem confortável em trazer apenas essa definição para vocês. E aí eu andei pesquisando um pouco mais e acabei me deparando com as definições, uns estudos, né, conduzidos por esse sujeito aqui. O nome dele é Mihaly é um nome impronunciável, gente, desculpa. Mas ele é basicamente um psicólogo que viveu e cresceu ali no período da Segunda Guerra Mundial. E aí ele, em resumo, ele queria identificar o que faziam as pessoas felizes. E aí ele acabou constatando que não era necessariamente o dinheiro. E que, na verdade, o que proporcionavam a algumas pessoas o que eles chamavam de uma experiência ótima. Ou seja, era uma sensação de alegria, de um profundo prazer, que eles chamavam até de fruição. E aí, para que as pessoas cheguem nesse estado de fruição, ele tem até esse livro aqui, vocês depois, eu até fiquei curiosa para ler, que ele fala de 8 componentes essenciais para proporcionar essa fruição. Lembrando que ele não fez esse estudo específico para games, mas pensando ali em um tocador de violão, um jogador de futebol, uma bailarina. Então, todas essas pessoas, o que faziam elas ficarem imersas, esquecendo da vida? Então, basicamente, os componentes para gerar essa sensação de fruição eram realização de tarefas que temos condições de cumprir, mas que exigem habilidades na mesma proporção. Ou seja, a gente faz, mas a gente precisa se dedicar, ter concentração, né, que é o segundo item. Os objetivos devem ser claros. No sentido dessa fruição, nós devemos ter um feedback imediato, informando simbolicamente que se houve, né, um sucesso em atingir um determinado objetivo. Também há de se pensar no envolvimento com uma tarefa que exclua da consciência as preocupações e frustrações da vida diária. É aquele sentimento mesmo de imersão. Você entra naquela atividade e esquece do mundo. Tem até esse termo aqui, negentropia. E aí eu fui dando uma olhada nisso daí, é exatamente o contrário da entalpia, se eu não estiver enganada, que é aquele sentimento, quando a entalpia tá tudo bagunçado as moléculas, né? E quando está nessa negentropia, tá tudo assim em repouso absoluto, significa que tá ali super concentrado e focado. Outro atributo, sensação de controle sobre as ações ou falta de preocupação em perder o controle. Outro atributo, autoconsciência ou preocupação com o self, desaparece durante a experiência, mas o self reaparece forte depois dela. E por último, o senso de duração do tempo é alterado. Então, pessoal, em resumo, a ideia do fluxo é aprender coisas novas enquanto os desafios aumentam. E eu trago para vocês aqui uma relação que, na verdade, a gente está fazendo uma comparação, né? Relacionando o nível de habilidade, representando aqui no eixo X, das abscissas, com o nível de desafio
no caso aqui de um game. E aí, ele é bem simples, assim, a gente às vezes bate o olho e fala, nossa, que coisa complicada, mas eu vou explicar para vocês. Vocês vão ter que cruzar aqui, ó, por exemplo, quando ele tem um nível de habilidade baixo e um nível de desafio baixo, qual que é o sentimento que vai proporcionar? Apatia. O jogador não vai ter aquela invocação, aquela vontade de jogar. E aí eu vou pegar nos extremos, certo? Se ele tiver um grande nível de habilidade, ele sabe jogar aquilo muito, mas o jogo não proporciona muito desafio, então é o que ele vai chamar de uma sensação de um relaxamento. Então ele não vai estar muito assim desafiado a jogar e aprender coisas novas. Aí estou pegando aqui também nesse quadrante aqui no sentido de que ele tem pouca habilidade, certo? Mas ele tem um grande desafio. Então aqui nós vamos ter um quadro que vai proporcionar ao jogador uma certa ansiedade. E aqui, por último, se eu tenho um grande nível de habilidade e um grande nível de desafio, é o que ele está chamando aqui de fluxo, certo? E aqui, lógico, né, nós temos aqui as partes intermediárias que vai proporcionar excitação, preocupação, tédio ou controle. Isso tudo vai estar relacionado, né? A taxa de habilidade que o jogador tem com relação ao nível de desafio que o jogo proporciona. E aqui neste ponto, eu até faço uma ressalva. Eu acho que isso daqui está muito correlacionado com aquele ingrediente X. Porque, na verdade, eu acho que o grande desafio nosso como projetistas, né, de um game, alguma coisa assim, do game design também, é pensar em como a gente aumenta esses desafios e, na medida que o jogador também vai aumentando essas questões das habilidades. E só para exemplificar também, que eu fui vendo aí os exemplos, quando a gente tem o jogo do Mario Bros, então ele começa ali com as primeiras personagens, os NPCs, né, que são, eu esqueci quais são, mas depois vem os cogumelos, aí depois vem a tartaruga, aí tem o casco para jogar. Então, à medida que ele vai progredindo, vai aumentando o grau de dificuldade dos vilões, até que chega ali no chefão, e aí ele tem que ter um conjunto de habilidades adquiridas ao longo do game. Então aqui, pessoal, essa é o que resume, né, a ideia do fluxo que pode ser aplicada ao universo de games. Tem muito material sobre isso, inclusive eu acho que isso daqui, na questão da gamificação, vocês podem explorar bastante, porque na verdade o que todo mundo está querendo é proporcionar a ideia mesmo, né, do fluxo. Uma vez que o usuário esteja no sentimento do fluxo, é o que vai fazer com que ele esqueça do mundo, tenha diversão, seja imersivo, e é por aí que a gente vai definir o famoso fluxo do game. Duração de disponibilidade. Neste item, eu acho que nós estamos buscando responder basicamente a pergunta: quanto tempo deve ser gasto em cada nível? E uma regra universal parece ser a de que o jogador deve concluir pelo menos o nível de qualquer game em uma única sessão. Assim, nos games para computador, estas sessões devem ser relativamente curtas, variando de pequenos blocos de 15 minutos para criança e até 2 horas para aqueles jogadores mais experientes, ou seja, aquelas pessoas mais velhas, né? Já nos games para console, a sugestão que a literatura trouxe aqui para mim foi no sentido de que esses níveis, em média, eles duram 45 minutos. E aí a gente tem que pensar, né, qual é o tipo de dispositivo que nós estamos tentando criar. E lembrando que se a ideia for criar uma sessão demasiadamente grande, a gente sempre tem que mostrar para o usuário o sentido de pequenas vitórias, né? Ou seja, algum indício de progresso que está sendo obtido ali ao longo do desenrolar daquela sessão. E o exemplo que o livro trouxe foi no sentido de avanço das tropas ou conclusão de alguma tarefazinha específica dentro do todo. E vamos por partes, né? A gente já viu mais ou menos em média quanto tempo dura cada sessão. E respondendo a nossa pergunta de $1 milhão e quantos níveis a gente vai incluir nesse game.
Então é necessário considerar as várias metas do game e garantir que cada nível cubra uma meta primária. Uma questão mais relevante é o número de níveis que estarão disponíveis ao jogador em um determinado momento. A disponibilidade de apenas um nível de cada vez é eficaz nos games em primeira pessoa que exigem essa imersão. Se você permitir apenas um pequeno número de níveis em aberto de cada vez, isso pode atenuar a frustração de muitos jogadores de RPG, por exemplo, que talvez tenham vários objetivos a serem cumpridos e precisem mudar o foco. Se você permitir muitos níveis em aberto ao mesmo tempo, isso tende a confundir o jogador, mas, no entanto, esses níveis podem funcionar bem em simulações de processo e em games de estratégia em tempo real. Então, em resumo, a gente viu que não existe uma fórmula mágica para nós definirmos. A gente vai ter que ver exatamente quais são os objetivos e como eles poderão ser distribuídos em diferentes níveis aí do jogo, certo? Relações. Quais são as relações entre os níveis do game? E aqui neste ponto, eu convido vocês a pensar em cada nível como se fosse uma cena ou mesmo um episódio que tenha uma história anterior. Nós vimos que a história e o modo de jogar são interligados e que a narrativa geralmente consiste em vários atos ou pontos do roteiro. Nos games de quebra-cabeça, normalmente a única relação que vai se dar entre os níveis é o aumento da dificuldade. Alguns níveis são interligados com base na narrativa, de maneira semelhante ao que acontece, por exemplo, na novela. Então, para você acompanhar o episódio de hoje, para entender, tem que ter acompanhado de outro. Já há outros tipos de relações que esse relacionamento episódico entre esses níveis é autônomo, ou seja, dentro de um único nível, entre aspas, um episódio, a gente vai ter ali o próprio roteiro e a conclusão. Então a gente poderia pensar, às vezes, como se fosse um seriado, que começa ali e já termina sem ter necessariamente uma relação com os outros. No caso do game, para exemplificar essa situação, são aqueles games de estratégia que usam o termo campanha para descrever uma série de níveis, conhecidos como missões, que devem ser completados para terminar o game. Alguns games contêm várias campanhas que são independentes uma das outras. Quando termina uma missão, o jogador está mais próximo de completar a campanha. Para a gente pensar nas dificuldades, ela está muito correlata à progressão do game, como que a gente controla a progressão do game usando o design de níveis. Então, como nós já discutimos a ideia do fluxo, a gente sempre tem que aumentar as dificuldades progressivamente à medida que o jogador avança ali no jogo. E isso também está muito amarrado, por exemplo, quando a gente tem a narrativa, lembrando ali do monomito, que você tem o crescimento dos personagens, a relação entre esses personagens, por exemplo, no arco de crescimento desse personagem. Assim como vai havendo essas mudanças na história, nós também temos que pensar em mecânicas ou desafios que vão despertar mais a necessidade de habilidade do jogador. E neste ponto é importante ressaltar que, dependendo do objetivo do nível, talvez seja aconselhável advertir o jogador sobre os perigos iminentes, como um monstro que está atrás de uma porta ou um franco-atirador que esteja no telhado. E uma maneira de se fazer isso, que o pessoal usa bastante, é por meio de efeitos de áudio. Então, vão sinalizando que está havendo ali algum determinado perigo. Também é questionável se os desenvolvedores devem forçar o jogador a enfrentar inimigos poderosos com apenas uma fraqueza, que deverá ser descoberta pelo jogador enquanto tenta derrotar o inimigo. Embora às vezes possa ser frustrante para o jogador, isso é feito na maioria dos games em estilo plataforma para consoles. Para desafiar os jogadores mais hábeis, você pode construir versões mais difíceis dos níveis que possam ser acessadas separadamente por esses jogadores ou incorporar diferentes graus de desafios ao mesmo nível.
Deve existir também diversas maneiras de enfrentar cada desafio e completar um nível. Em circunstâncias ideais, os diferentes métodos para obter sucesso atrairão usuários com diferentes estilos. Isso a gente vê muito, né? Então, às vezes, eu gosto muito de jogar o Sudoku. Você tem ali nível fácil, médio, difícil. E aí a gente escolhe ali. E o nível é basicamente o mesmo, mas as dificuldades vão ficando ali de acordo com as especificações que eu havia dado inicialmente. Com relação ao tempo, é uma variável que também vai ser muito diferente as formas de trabalharmos com ela, dependendo do tipo de jogo que nós estamos projetando. Só por curiosidade, existem o que eles chamam de algumas maneiras de representar o tempo. A primeira delas é o que eles chamam de um tempo autêntico. Então, os games eles vão tentar representar o tempo com autenticidade e usam a passagem do tempo como uma característica do modo de jogar, como, por exemplo, né, o jogo Dimitri fornece uma variação de tempo autêntico por meio de suas personagens, que envelhecem progressivamente ao longo do game. Então, esse é um exemplo aí de um tempo autêntico que está ali na história do game. Outro tipo é limitado, porque às vezes o tempo é implementado como parte do ambiente do game, mas não o próprio modo do jogador. O tempo vai criar então uma atmosfera e fornece algumas variedades, mas não altera o modo de jogar. Então, às vezes ele pode representar ali, dependendo do cenário, né, alguma coisa no cenário em si, mas não na jogabilidade, vamos assim dizer. O tempo ser variável, isso significa que o tempo virtual em um game transcorre muito mais rapidamente do que na realidade. E aí, nesse caso, ele vai funcionar como em saltos, né? Evitando períodos em que nada de interessante aconteça. Os games de guerra normalmente não se dão ao trabalho de implementar um período noturno, por exemplo, né? Ou exigir que os soldados durmam. Como os jogadores em geral desejam jogar continuamente sem terem de fazer uma pausa e esperar pelo amanhecer, ninguém sente falta de períodos noturnos no game, por exemplo. Outra característica é quando a gente diz que o tempo é ajustado pelo jogador. Aí, nesse caso, são os exemplos de games de esporte, né? Que os jogadores podem modificar o tempo associado aos níveis do game. E, por fim, nós vamos ter o tempo que eles chamam de alterado, que, na verdade, ele vai mais trazer um efeito, vamos dizer assim, cinematográfico, né? Que aí ele vai usar, por exemplo, o uso do tempo da bala, a ideia de usar uma câmera lenta para capturar um determinado movimento ali do game. Então, são formas que a gente tem para elaborar, né, até mesmo a estética do game e a execução, a jogabilidade ali do game. Então, são algumas formas que nós temos aqui de fazer isso. E por fim, mas não menos importante, num projeto de nível, né, no design do nível, a gente também tem que pensar no espaço. E o espaço ele vai incorporar o ambiente físico do game, inclusive pensando ali na perspectiva, escala, né, tamanho de aumentar, diminuir, quais são os limites das estruturas, os terrenos, objetos, o estilo, então qual vai ser a cor, textura e aparência geral. Nós, inclusive, até vimos algumas ideias sobre representação de personagens, né, a gente falava, né, com relação às técnicas de criação, como desenho conceitual, modelagem, texturização. E aqui, basicamente, é a mesma coisa, tá? As formas que nós temos para representar o cenário, o espaço físico dos personagens que estão ali, cuja história está se desenrolando ali no game. Na criação do espaço, os artistas responsáveis pelo conceito produzem um esboço de uma cena relacionada ao game. Então vai dar aquela ideia, né, para refletir o estilo de um nível específico. E aí, de posse desse esboço, a gente pode usar um editor de níveis para construir uma versão tridimensional do nível. E aí a gente vai usar, lembra quando eu falei que a gente tem diferentes pessoas, perfis ali? E aí um editor, que é um designer gráfico, né, vai usar técnicas que vão ilustrar esse cenário e vai permitir com que a gente visualize o mundo através de várias perspectivas, inclusive do ponto de vista do jogador. Então, como se a gente estivesse vendo o cenário aos olhos do jogador que está ali representado na tela. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir modificar a geometria, né,
durante a inserção do personagem no mundo, navegar pelo nível durante a sua construção. E isso é bem interessante, por isso que é um trabalho feito em equipe. Então, neste vídeo /aula, nós vimos alguns componentes que a gente usa na criação, né, do design de níveis. E por hoje é só, fiquem bem e até a próxima!